Quanta saliva seu corpo produz por dia? Será que o suor pode mostrar que emoções estamos sentindo? Quantas peles você descama ao longo da vida? O corpo humano é um mistério, mas ninguém disse que não podemos revelar alguns de seus segredos. Lá vamos nós! Seu corpo produz de 1 a 2 litros de saliva por dia. Ela ajuda a combater as infecções bucais e a digerir a comida. E as glândulas que produzem saliva não ficam só no fundo da boca, mas também dentro das suas bochechas. Ficou surpreso? O suor faz mais do que regular a temperatura do seu corpo. Se você suar porque está com medo, vergonha ou ansioso, o cheiro vai informar quem está ao seu redor sobre o seu estado emocional. Por falar nisso, há entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas no seu corpo. Elas produzem diferentes tipos de suor, o de estresse e o comum. O suor de estresse tem ácidos graxos e proteínas. E o comum é composto por água, sal e uma pitadinha de outras substâncias. Existem 7 octilhões de átomos no seu corpo. Isso é o número 7, seguido por 27 zeros. Pode contar. A bromidrofobia é o medo de cheirar mal. Seu cérebro é composto por até 80% de água, e é super importante mantê-lo hidratado. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se regenerar. Bem, então, não se esqueça de escová-los. Seu cabelo sabe quando você está dormindo e acompanha seu padrão de sono. Se você acordar muito cedo ou for dormir muito tarde, ele vai mostrar. O estresse e o medo podem aumentar a produção de cera de ouvido. Eca! Seus lábios são vermelhos porque há uma grande concentração de minúsculos capilares sanguíneos abaixo da sua pele. Todas as criaturas vivas da Terra são parentes de algum modo. Por exemplo, você compartilha seu DNA com chimpanzés, gatos, ratos e vacas. E também tem alguma coisa em comum com as bananas. 1% do seu DNA é igual ao delas. Por mais que você tente, jamais conseguirá fazer cócegas em si mesmo. Porque sempre saberá exatamente o horário, lugar e jeito delas, a menos que outra pessoa as faça. As músicas relaxantes retardam seus batimentos cardíacos e batidas mais fortes e energéticas aceleram seu pulso. Embora alguns animais pareçam estar chorando, os seres humanos são os únicos que conseguem produzir lágrimas emocionais. As outras criaturas só choram para lubrificar os olhos. É mais provável que você tenha um pesadelo se estiver dormindo em um quarto muito quente ou muito frio. 1 em cada 200 a 500 pessoas tem uma costela extra chamada cervical. Esse osso raramente incomoda seu dono, que pode nem saber o que tem. Se caminhasse 12 horas por dia, você levaria menos de 700 dias para viajar ao redor do mundo. Até os 60 anos de idade, a maioria das pessoas perde metade de suas papilas gustativas. Voltando a falar sobre ossos, você tem mais de 200 deles no corpo, e 1/4 desse total fica nos pés. É por isso que, se não estiverem bem alinhados, podem impactar seu corpo inteiro. Cada papila gustativa funciona como um mini computador. É formada por até 100 células que analisam as informações de sabor. Não há provas científicas de que, se você se barbear, seus pelos crescerão mais escuros e mais grossos do que antes. Os caixas eletrônicos são tão sujos quanto um vaso sanitário. Quando os pesquisadores analisaram amostras recolhidas dos teclados das máquinas, encontraram milhares de bactérias ruins. Seu nariz consegue se lembrar de mais de 50 mil cheiros diferentes. É por isso que quando ouve frases como chocolate quente, um carro novo ou chuva de verão, você se lembra imediatamente do cheiro. Quando você pisca, não só mantém seus olhos limpos e hidratados, mas também tira uma microsoneca. Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que piscar aumenta a atenção e serve como um pequeno descanso. Não são só suas impressões digitais que são únicas. As da sua língua, dos lábios, das palmas das mãos, dentes e dos lóbulos das orelhas também podem ser usadas para identificá-lo. O pulmão esquerdo não é tão pesado e grande quanto o direito, pois precisa deixar espaço para o coração. Sabia que quando seu cabelo está sujo, você está ajudando o meio ambiente? É sério, os óleos do couro cabeludo absorvem o ozônio, que é um poluente do ar. Seu estômago troca de revestimento a cada 3 a 4 dias. Se não fizesse isso, os ácidos gástricos destruiriam as paredes do órgão e você digeriria a si mesmo. As pessoas comem mais proteínas hoje em dia,
Isso explica porque as unhas das mãos e dos pés crescem muito mais atualmente do que 50 anos atrás. O apêndice faz bem à saúde. O órgão protege as bactérias boas no intestino. Se algo der errado, estes micro-organismos que estavam escondidos no apêndice podem voltar para o sistema digestivo. O corpo humano emite uma luz visível, ou seja, você brilha, e é mais brilhante às 4 da tarde e menos às 10 da manhã. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos conseguem enxergar. A pele mais fina do corpo fica nas pálpebras, e a mais espessa está nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Sua pele se regenera a cada 27 a 30 dias. Isso quer dizer que, ao longo da vida, você elimina cerca de 1000 peles. Quando chegam aos 60 anos, 40% das mulheres e 60% dos homens começam a roncar. Em média, os roncos não são mais altos que 60 decibéis, o que equivale a uma conversa normal. Mas às vezes, o barulho pode atingir 80. Isso é tão alto quanto o barulho de um liquidificador. E 85 decibéis já causam danos aos seus ouvidos. E ao seu casamento também. O tamanho do seu intestino delgado é, em média, 4 vezes maior que o comprimento do seu corpo. O osso da coxa é o mais forte do corpo humano. Ele é mais duro que ferro e concreto e consegue suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. As pessoas possuem mais que os 5 sentidos básicos. Existem também os de espaço, de dor, de equilíbrio, de tempo e o de temperatura ao redor de dentro do corpo. Acho que você entendeu. O que falta às vezes é o bom senso mesmo. Os cientistas descobriram que sentar e olhar para cima ajuda a lembrar memórias positivas, mas se precisar recordar de alguma coisa ruim, é só sentar e olhar para baixo. Seus pés têm 500 mil de glândulas sudoríparas. Elas podem produzir mais de 1 litro de suor por dia, e meias bem fedorentas também. Seu dedo mínimo é responsável por mais de 50% da força da sua mão. Pequeno, mas poderoso, hein? Todos os músculos do seu corpo estão conectados aos ossos em suas 2 extremidades. É assim que eles puxam e criam movimento. Mas há uma exceção, sua língua. Uma das extremidades dela está conectada a uma parte do pescoço. Porém, a outra está solta, sem se conectar a nada. Uma pessoa comum tem cerca de 250 pelos em cada sobrancelha, mas alguns indivíduos podem ter um total de até 1.100 pelos. E por falar em sobrancelhas, elas impedem que as gotas de chuva e de suor entrem nos seus olhos, e o formato arqueado delas faz o líquido deslizar para as laterais do seu rosto. Mesmo se forem danificadas, as impressões digitais sempre voltam a ser como eram antes. Suas células ósseas nunca param de se regenerar. É por isso que você ganha um novo esqueleto a cada 10 anos. Porém, esse processo fica mais lento à medida que se envelhece, fazendo a regeneração demorar mais. É por essa razão que os ossos dos idosos ficam mais finos. As pessoas são mais altas de manhã. Durante o dia, a cartilagem ao redor do osso se comprime, fazendo-as ficar mais baixas à noite. Quando você está descansando, seu fígado é o órgão que mais recebe sangue. Por falar nisso, ele é também o maior órgão sólido do seu corpo. Uma pessoa adulta respira de 12 a 16 vezes por minuto. Isso totaliza 17.000 a 23.000 respirações por dia. Os vasos sanguíneos podem ser minúsculos, mas se fossem esticados, o comprimento deles daria mais de 96.500 quilômetros. Isso é mais do que o dobro da circunferência da Terra. Há quase 700 músculos no seu corpo. O menor deles fica no ouvido médio e sua principal função é estabilizar o estribo, o menor osso do seu corpo, além de ser responsável por transmitir as ondas sonoras para seu ouvido médio. As pessoas acham difícil reconhecer alguém que conhecem se virem uma foto desse indivíduo sem sobrancelhas. Isso quer dizer que as sobrancelhas são mais marcantes do que os olhos. As pessoas loiras têm mais folículos capilares, cerca de 146 mil. O segundo lugar pertence a quem tem cabelos pretos, com 110 mil folículos. Os donos de madeixas castanhas ficam logo atrás, com 100 mil folículos capilares. E com uma média de 86 mil folículos, os ruivos têm cabelos menos densos. A maioria das pessoas é tricomata, ou seja, enxerga 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Mas existem aquelas com 1/4 cone em suas retinas e que conseguem distinguir 4 cores primárias: azul, amarelo, vermelho e verde. Isso faz o mundo ficar mais colorido para elas. Os pés podem continuar crescendo depois da fase adulta.
é que os ligamentos e tendões deles enfraquecem com o tempo. Então, os arcos se achatam e os pés aumentam de comprimento e largura. Aquela sensação do estômago estar na garganta que você sente enquanto anda de montanha-russa não é só impressão. Alguns dos seus órgãos, como os intestinos e o estômago, ficam conectados ao corpo de forma mais frouxa. Mas não se preocupe, não tem perigo algum se divertir um pouco. Depois do passeio, tudo vai voltar ao devido lugar. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.